Fala rapaziada, beleza, né? Vamos de resumo do jogo do Vasco, que vai ser o São Paulo por 3-1. Agora vamos ficar de férias do Vascão, né? Que vai ficar um tempão sem jogar, mas vamos falar da partida de hoje, né? Uma vitória boa do Vasco, uma grande partida fora de casa, algo que a gente não via. Conseguiu finalmente vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar disso, né? Dessa vitória do Vasco. A gente estava quase 2 semanas sem ter jogo do Vasco, que já volta com essa grande partida. E o dinizismo tá no ar, né? No dia ainda dos namorados. Então vamos falar um pouco da escalação do Vasco, que veio a essa campo, né? Sem muitas mudanças em relação às últimas, né? A única mudança ali é no sistema defensivo e também no meio de campo, né? A gente vem com o Léo Jardim no gol, nas laterais a gente com o Paulo Henrique e também Piton na zaga. Quem faz a dupla é João Vitor e Lucas Freitas. No meio de campo a gente tem o Coutinho, fazendo seu aniversário de 33 anos hoje, fica pelo meio. E Tietê junto com o Hugo Moura, que volta de suspensão, né? Depois da partida que ficou fora contra o Bragantino, volta de suspensão e já volta para a equipe titular, né? Jair não foi opção titular para a partida de hoje, né? E o ataque é o mesmo, Ryan, que fez uma grande partida, a gente vai falar isso mais pra frente, Verratti e Nuno Moreira. Essa era a escalação do Vasco pro jogo de hoje, né, basicamente. Então vamos lá, né, o Vasco começa a partida ali, os primeiros minutos iniciais, sem muita coisa ali, o Vasco tendo a posse de bola, o São Paulo também, um jogo ali bem laical, o São Paulo teve uma finalização para fora, início de jogo ali sem muita coisa para as duas equipes, né, um início sem calmo de jogo, sem grandes movimentações, até que aos mais ou menos 26 minutos de jogo, Ryan manda a bola para o fundo da rede e faz 1-0 para o Vasco, né? O gol ele sai numa jogada do Paulo Henrique, começa na direita, acha o Ryan, que vê a possibilidade de cortar para a esquerda, que ele que é canhoto, e corta para dentro, passa no meio de dois marcadores, ganha no corpo, chuta ali no canto. O goleiro Rafael poderia ter pegado? Poderia ter pegado, mas o Ryan vai lá e faz o dele, e faz 1-0 para o Vasco. Ryan que fase vive o Ryan com o Fernando Diniz? O cara simplesmente se transformou com o treinador, né? Ele que jogou demais, está marcando um gol todo jogo e hoje não foi diferente. Abriu, né, a vitória do Vasco hoje e com um belo gol, mostrando sua característica, ganhando no corpo e batendo bem de canhota. Muitos gols assim que ele vem fazendo, cortando para a perna esquerda e chutando no canto. Hoje foi mais um gol desse e também destacou também a disputa física que ele teve na jogada para ganhar e sair à frente do marcador e fazer o 1-0 pro Vasco, né? Que a partida estava equilibrada, mas o gol, destoou e virou o momento do controle do Vasco, né? Que começou a controlar a partida, começou a chegar ali, o Ryan teve mais uma chance ali, se não me engano, o goleiro Rafael defendeu, uma finalização para fora, o Vasco começou a chegar, até que o segundo gol, sai numa boa jogada do Ryan novamente, que fez uma boa partida hoje. O que acontece? O Vasco está construindo a jogada, é um ataque, o Ryan rola pro Verratti dentro da área, o Verratti vai tentar girar, ele cai, na minha opinião seria pênalti, mas a jogada seguiu, e com a bola dentro da área o Ryan recupera, consegue chutar ainda de canhota, o goleiro Rafael defende, a bola atravessa toda a área e dentro da área sobra pro Nuno, que dá uma bela chapada e marca e faz o 2-0 pro Vasco. São mais ou menos aí 40 minutos de jogo, né, já pro final da primeira etapa. O Coutinho tá até passando na frente, mas acaba ali saindo rápido para não atrapalhar a jogada e fazer aí de fato o 2-0 pro Vasco. Nuno Moreira, que também já chegou ao seu quinto gol na temporada e igualou ao número de Coutinho, né, que se torna o vice também artilheiro ao lado do meia, camisa 11 dos artilheiros do Vasco, né? O Verratti é o primeiro, obviamente, com 19 gols agora, e agora a gente tem o Nuno e o Coutinho empatados em segundo lugar com 5 gols, né? Já mostra como que o Nuno vem fazendo diferença nessa equipe. É um cara que chegou, já se adaptou rápido, e dos três que chegaram aí, né, Garrea, Nuno e Lloyd, foi o que mais se adaptou e o que mais rendeu e o que mais o Vasco acertou de fato na contratação. Esse gol já saiu logo aos 40, depois do gol, o Ryan, se não me engano, tem uma chance na cara a cara com o Rafael, posso estar enganado, e o goleiro Rafael faz uma grande defesa. O Vasco teve algumas chances logo em seguida depois do gol, e assim termina a primeira etapa, né? Fernando Diniz muito agitado na beira do campo, dando orientação, chamando Nuno, chamando Paulo Henrique, chamando Ryan. Essas broncas funcionaram porque os três estiveram envolvidos aí nos gols, e o Vasco sai vencendo aí por 2-0 nessa primeira etapa. Isso, além disso, cara, o que mais me surpreende disso, além do bom desempenho da equipe do Vasco, que isso por si só já é raro, o Vasco saiu vencendo fora de casa no Campeonato Brasileiro, uma coisa que não vinha acontecendo. O Vasco sempre tem dificuldade de conseguir ir bem fora de casa,
E agora hoje começa bem, faz 2 gols dentro do São Paulo, que é uma equipe que sempre quando está dentro de casa tem uma força maior. A gente sabe da qualidade do São Paulo dentro de casa, dentro do Morumbi, mas hoje o São Paulo entrou bem abaixo e o Vasco entrou mais ligado, teve mais tempo de treinamento para buscar essa vitória muito importante, né? Porque caso o Vasco hoje saísse derrotado, estaria dentro da zona, né? A gente não quer estar dentro da zona, obviamente, ficar esse tempo aí, né, dessa rodada, é o 12 já que a gente está. O Vasco ficar dentro da zona, mas o Vasco consegue essa vitória importante, né? E o jogo continua, né? No segundo tempo, ele começa na pegada mais ou menos do primeiro, né? O jogo ali meio controlado, o Vasco tem o controle, depois o São Paulo tem mais a bola e tudo mais, fica nessa. O Léo Jardim até faz uma defesa ali, o Vasco dá uma chegada ali e tudo mais. Até que depois, né, desse equilíbrio ali, o Vasco consegue uma jogada de desequilíbrio, né? Uma jogada boa pelo lado direito ali. O Paulo Henrique faz um drible assim, finge que vai para o lado, vai para o outro, tira do defensor do São Paulo, entra dentro da área, chega na linha de fundo, toca para trás. E para ele, o homem, o pirata, que não fez gol de cabeça, mas ele, Verratti, fez o 3-0 pro Vasco. Né, com o pé, ele dá só a chapada no canto pro goleiro Rafael não ter chance de pegar. Inclusive, esse gol, né, do Vasco, ele sai num erro defensivo do São Paulo. O goleiro Rafael tá pressionado, ele erra o passe, aí o Vasco já rouba. Aí tem a jogada que eu falei do Paulo Henrique, que dribla o marcador, entra dentro da área, cruza e o Verratti, pirata, faz a comemoração junto do Coutinho e fazem aí o 3-0 pro Vasco, né? Uma boa jogada do Vasco. Paulo Henrique mais uma vez contribuindo, né, dando mais uma assistência diretamente agora para o Verratti e a segunda assistência no jogo. Que partida fez o Paulo Henrique também, que vale ressaltar. É um cara que vem crescendo muito dentro do Vasco, completou hoje 100 partidas com a camisa do Cruz Maltino. É um cara que vem evoluindo muito e é um cara que eu gosto realmente. É um cara que vem tendo bons desempenhos. Tem que ficar de olho aí, porque é um cara que vem ajudando bastante a equipe. O Verratti não tem nem o que falar, artilheiro nato, marcando gol com o pé. Para vocês que falam aí que o Verratti não é tão bom com o pé, a bola chegou nele, é letal, é gol. 3-0 pro Vasco. O Vasco continuou com o controle da partida, tem uma finalização aqui, mas uma finalização ali, né? Boas chegadas do Vasco após o gol, mas depois o Vasco começa a fazer algumas alterações, o São Paulo ele começa a ter também algumas finalizações. Também tem tem um lance que é simplesmente maluco, né? O Lucas Freitas tá com a bola. Primeiro que ele já começa a se embolar, porque ele vai pra frente, ele vai pra trás, e ele não acha ninguém pra tocar a bola. Aí dá na cabeça dele que ele falou assim, pô, não tem ninguém pra trocar, vou tocar no Léo Jardim, né, pô, tá ali, né, só que ele dá uma pedrada e a bola ainda vai alta ainda, o Léo Jardim tem que chutar a bola, porque senão seria um gol contra louco, né. Depois disso, mais pro final do jogo, o Vasco já vai administrando a partida, depois entra Alex Teixeira, entra outros jogadores, entra o Puma, que inclusive, falando em Puma, o último gol o último gol do jogo foi o gol do São Paulo, que diminuiu o placar. Rian Francisco, bom moleque esse Rian Francisco do São Paulo, né? A bola chega pra ele na entrada da área, ele dá um toque assim, só, o Puma passa reto. É impressionante, né? O cara passou reto, assim, ele só deu um toque na bola, o cara já passou totalmente reto. Ele chuta pro gol, um belo chute, inclusive, não tinha como o Léo Jardim defender. E a partida terminou assim, Vasco 3, São Paulo 1, grande partida do Vasco, na minha opinião, que tenho algumas coisas a elogiar aqui de forma isolada, né? Já fui elogiando durante o jogo, mas vamos lá, né? O dinizismo tá on, né? Impressionante, tem um fato interessante que todas as vitórias do Vasco com o Fernando Diniz tiveram 3 gols, né? Que eu me lembro agora, teve contra o Fortaleza, teve contra o Melgar e agora mais uma aí que teve também 3 gols marcados. Então, se o Vasco marcar 3 gols, já sabe que é vitória garantida aí, né? Apesar de hoje ter tomado um, coisa que não aconteceu nos outros jogos. Uma coisa que eu queria pontuar também hoje, e falar inclusive no final da transmissão da Globo, foi a forma física do Vasco. Aguentou os 90 minutos bem fisicamente, conseguindo controlar a partida, conseguindo manter ali a rédeas da partida, mesmo segurando o placar, né, marcando um gol cedo, e só foi fazer substituições. O Puma entrou ali na metade do segundo tempo, porque o Paulo Henrique saiu com problemas musculares na coxa. Fora isso, o Vasco só foi substituir lá para os 43 minutos do segundo tempo. Então, um time que aguentou a forma física, aguentou segurar o resultado, mas no final acabou saindo um gol ali de bobeira, né? Mas é um time que aguentou fisicamente. Gostei, né, do que foi apresentado hoje pelo Vasco. Falando em relação ao Diniz, né? Cara, um maluco, ele é muito agitado na beira do campo, dá pra ver isso, né, na transmissão. Deu pra ouvir várias vezes ele falando com os jogadores, chamando no, chamando Ryan, chamando todo mundo, dando bronca, cobrando. Então é um cara que tem esse perfil, né? Você vai ver ele na beira do campo ali, chamando, o Vasco faz o gol.
inclusive no primeiro gol, se não me engano, que é do Ryan, o Ryan faz o gol, ele já tá orientando, o Piton tá ali perto, ele já tá orientando. É um cara que sempre tá ali na beira do campo, é um técnico participativo, é um técnico que dá orientação pros jogadores, mesmo que algumas vão ser ouvidas ou não, ele tá ali, tá ligado no jogo, tá antenado na partida, e isso pra mim é muito importante, é um técnico que orienta dentro do jogo, e isso faz muito bem pros jogadores. O Ryan disse isso em entrevista, se eu não me engano, que faz bem ter o treinador ali, que ele já meio que tá dando um feedback já na hora do jogo, apesar de, às vezes, soltar ali umas palavras um pouco agressivas para alguns, mas é um cara que um feedback ali dentro do jogo, ele já dando essa cobrança dentro do jogo é importante para o jogador também já entender e até mesmo já passar alguma orientação dentro do jogo, aproveitar toda a paradinha ali já para passar a orientação. É uma parada que eu gosto muito dessa postura do Fernando Diniz, que vem dando certo também. E uma coisa que o Diniz vem fazendo é evoluindo o garoto Ryan. Cara, se é pra escolher um jogador que tá jogando muito com o Fernando Diniz, é ele. Marca gol todo jogo, toda vitória do Vasco tem gol do Ryan. É um cara que vem se tornando cada vez mais importante na equipe do Vasco e vem sendo muito lapidado pelo treinador, que já pediu para não vender o atleta na metade do ano, que era um desejo do Vasco. Pra mim, tá certo, no máximo vender só ano que vem, que é quando o contrato dele já vai entrar no seu último ano de contrato. Pra mim é isso que tem que fazer, é um cara que vai se valorizar muito ainda, tá comendo a bola. O gol que ele fez hoje, o segundo gol que ele participou, mostra que é um cara que vem evoluindo demais, vem se dedicando e vem aprendendo muito com o Fernando Diniz. Enquanto o Fernando Diniz estiver no trabalho, é um cara que vai conseguir lapidar o Ryan e fazer dele um bom jogador e vai render bons lucros pro Vasco se a diretoria souber vender. É isso a partida do Vasco, né? Agora o Vasco vai ficar um tempão sem jogo. Aí o torcedor agora vai tirar aquelas férias, vai ver o Super Mundial, vai ver os rivais lá jogando. Mas pelo menos a gente vai para as férias do Super Mundial com uma vitória, um bom jogo do Vasco aí, né? Para quem tava um tempo sem jogar. O treino valeu a pena, né? O Vasco agora vai tirar férias, né? 10 dias de férias aí. Dia 23 de junho, isso. Volta às atividades, treinamento ali, até a sua reestreia na rodada 13 do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer ali para a segunda semana de julho, acredito eu, né? Ainda não há datas corretas para isso. Mas é isso, boa partida do Vasco, gostei do que vi. Deixa aqui no comentário do que você achou dessa partida. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like. É isso, valeu!